Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Anélida e hoje eu vou falar para vocês do grupo dos clitelados, que compreende minhocas, o oligoqueta, e sanguessugas, que são os hirudíneos. Como eu falei na aula anterior, durante muito tempo se pensou que clitelata fosse grupo irmão de poliqueta. Clitelata sendo definido pela presença de clitelo e mais uma série de características reprodutivas, enquanto poliqueta era definido pela presença de parapódios. Mas hoje isso caiu por terra, como eu já falei, hoje não se acredita mais nisso, e considera-se que os clitelados, na verdade, saíram de dentro de poliquetas, portanto, poliqueta é parafilético, e saíram numa posição de dentro do grupo dos sedentários. Lembro para vocês que dúvidas que apareçam durante essa aula podem ser tiradas pelos monitores ou então por mim próprio, seja no grupo de invertebrados do Facebook, que está aqui, ou então no meu e-mail, nogueira@ib.usp.br. Então vamos começar com essa aula mesmo. Primeiro vamos falar das minhocas, dos oligoqueta. E os oligoqueta não tem só as minhocas, porque a minhoca, quando a gente pensa, é um bicho terrestre. Mas o oligoqueta também tem uma grande quantidade de formas aquáticas, principalmente água doce, mas também marinhos. Também há vários oligoqueta marinhos. Então, com relação à morfologia externa, mais uma vez, muitas coisas da aula de hoje vão ser repetição daquilo que vocês viram na aula anterior, mas com relação à morfologia externa, então nós temos na região anterior um prostômio e um peristômio extremamente reduzidos. A gente não pode dizer que a minhoca tem uma cabeça, mas isso seria o equivalente. A boca está aqui no meio, entre prostômio e peristômio. O prostômio é menor, muitas vezes parece quase que um capacetinho na frente do bicho. O peristômio já é mais largo, então o peristômio... Oi, deixa eu achar esse mouse. Então o peristômio seria esse, e aí depois você já tem um tronco composto por metâmeros. Lembro, prostômio e peristômio não são metâmeros, não são segmentos verdadeiros, mas vai haver um tronco composto por metâmeros que basicamente são muito parecidos, muito iguais, vocês veem, o corpo é bastante uniforme, e há poucas características que a gente veja externamente numa minhoca. A gente vê o clitelo, por exemplo, que é essa região mais espessada, próximo da região anterior. Então vocês têm aqui o clitelo, nessa foto, aqui esse outro, nesse outro está por aqui. Esse clitelo vai estar envolvido com a reprodução, conforme a gente vai ver na sequência. Além disso, vai haver poros dorsais. Esses poros dorsais não estão representados aqui no desenho, mas eles são poros mediano-dorsais exatamente na altura do septo, entre dois segmentos, e eles comunicam o celoma com o meio externo. Eles servem, então, para o animal exudar fluido celômico. Isso serve para ele manter a umidade do tegumento e também da galeria. Então, ele mantém a superfície da pele úmida para permitir as trocas gasosas, que a respiração é cutânea aqui. E, além disso, sabe-se que algumas minhocas, principalmente as minhocas gigantes, quando elas se sentem ameaçadas por um predador, por exemplo, elas conseguem esguichar fluido celômico, então elas contraem violentamente a musculatura circular e longitudinal, as duas ao mesmo tempo, e relaxam o esfíncter desse poro dorsal. E conseguem, então, esguichar esse fluido celômico a mais de 30 centímetros de distância, para vocês terem uma ideia. Claro, isso são as minhocas gigantes, que são animais que podem chegar a cerca de 3 metros de comprimento. Bem, além dos poros dorsais, externamente a gente consegue ver cerdas, e as cerdas de oligoqueta são cerdas extremamente simples, e simples também na definição de cerda simples. Elas são formadas por uma peça única, exatamente, elas estão saindo de dentro do clávido sedentária, de acordo com o que se considera hoje. Então, as cerdas são simples em todos os sedentários, se vocês lembrarem da aula passada. Mas essas cerdas, elas emergem diretamente da parede do corpo. Não há parapódios, então não há nenhum tipo de expansão carnosa. Sendo que essas cerdas, elas normalmente estão no equador de cada metâmero, então na linha mediana,
Aqui eles só representaram as cerdas genitais. Ah, não, tem. Então, todos esses pontinhos são cerdas. Normalmente elas saem, então, no equador de cada metâmero. E enquanto algumas minhocas têm muitas cerdas, elas podem formar quase que um anel completo ao redor do corpo. Em outras, as cerdas estão dispostas em 4 grupos, 2 dorsolaterais e 2 ventrolaterais. Então seria, mais uma vez, aquela disposição que a gente tem em poliquetas, notopódio e neuropódio, um a cada lado do corpo. Então, na verdade, a única coisa que a gente tem aqui em relação aos poliquetas é o desaparecimento dos parapódios, mas os feixes de cerdas continuam com a mesma localização e também são formados por sacos cetígeros, que são essas estruturas que secretam as cerdas. E essa ausência de parapódios, ela é observada também em muitos poliquetas sedentários. Então, realmente não é nada de estranhar que os parapódios tenham desaparecido nesse grupo, mas que originalmente, nos ancestrais, eles estavam presentes. Então, além dos poros dorsais e das cerdas, poucas coisas mais a gente tem nesse tronco de oligoquetas. Nós temos as aberturas genitais, os gonóporos, masculinos e femininos. Então, no caso dessa minhoca que está representada aqui, o poro masculino está nesse segmento e o poro feminino está nesse segmento daqui. Pode haver um poro único ou um par de poros no segmento. E a posição do poro masculino, ela varia dependendo do grupo. Na verdade, a posição de todos os poros e do clitelo variam sempre, inclusive são caráter taxonômico. A localização do clitelo e o número de segmentos que ele ocupa, bem como a posição do poro feminino e do poro masculino, tudo isso são caracteres taxonômicos em oligoqueta. Mas o poro masculino ele não tem muitas restrições, ele pode estar tanto antes do clitelo, como é o caso aqui, que vocês têm o clitelo aqui atrás, então ele é anterior ao clitelo, como ele pode estar posterior ao clitelo, como é na minhoca que vocês dissecariam na aula prática. Então o poro masculino não tem restrições, já o poro feminino, que está aqui, e as aberturas das espermatecas, que a gente vai ver, já falei alguma coisa sobre elas, mas vou falar novamente hoje. As espermatecas são órgãos do aparelho reprodutor feminino encarregadas de armazenar espermatozoides do parceiro adquiridos na cópula. Então, as aberturas feminina e das espermatecas obrigatoriamente têm que ser anteriores ao clitelo, senão a reprodução desses animais seria inviável. Vocês vão entender isso mais para frente quando eu falar da reprodução, mas já guardem isso na cabeça. Então, além de poros dorsais, cerdas e gonópolos, vai haver também papilas genitais, como essas que estão aqui, que servem para melhor... desculpa, isso são cerdas genitais. Mas as papilas genitais estão associadas a cerdas, muitas vezes, como é o caso aqui, e essas papilas servem para melhor acoplar os animais durante a cópula. E vai ter então as espermatecas, como eu já tinha falado, que as aberturas estão aqui, e o próprio clitelo. E o corpo termina num último anel, que mais uma vez não é o metâmero verdadeiro, porque deriva de outra região da larva. Tudo bem, não tem larva em oligoqueta, o desenvolvimento é direto, como a gente vai ver. Mas esse estágio larval é passado dentro do ovo. De qualquer maneira, o desenvolvimento, os estágios têm que estar aí. Mas essa região do pigídeo, então, não deriva da zona de crescimento da trocófora e, portanto, não é o metâmero verdadeiro. Com relação à parede do corpo, eu falei para vocês na aula passada que vai haver, basicamente, uma cutícula muito fina. Então, vocês têm aqui a lâmina que vocês veriam na aula prática e uma ampliação da parede do corpo. E claro que na hora que eu escolho para fotografar, eu escolho as melhores lâminas. Essa lâmina deu muita sorte, por exemplo, de pegar a cerda tão inteira. Só não pega ela para dentro do saco cetígero, mas pega a musculatura e tudo, como a gente vai ver. Nem todas as lâminas estão assim, infelizmente. Mas pelo menos essa dá para mostrar bem aquilo que eu quero. Então vai haver uma cutícula muito fina, que é basicamente a linha azul, que vocês têm aqui. Depois uma epiderme bastante glandular, vocês veem aqui os vacúolos dentro dessa epiderme, e são inclusões glandulares.
Depois, camada de musculatura circular, vejam, o corte pegou as fibras no sentido do comprimento delas, porque elas dão a volta do corpo. Aí a musculatura longitudinal, onde esses pacotes de musculatura, esses feixes, estão cortados, a gente vê de frente. E termina a parede do corpo, antes do celoma, que seria a cavidade bem ampla aqui, termina por um peritônio parietal, ou seja, o peritônio da parede do corpo, que, como eu já falei para vocês, ele é bastante fino, é muito, muito difícil visualizar nas preparações, mesmo nos maiores aumentos, é bastante difícil, mas em algumas regiões a gente consegue ver onde ele fica um pouco esgarçado pela navalha do micrótomo. Bem, vai haver sacos cetígeros, então, que, como eu falei, o plano básico seria 4 feixes, 2 dorsolaterais e 2 ventrolaterais. E esses 4 feixes correspondem, então, grosseiramente, aos notopódios e neuropódios que os poliquetas apresentam. Só que não há qualquer espessamento ou qualquer entumecimento da parede do corpo, não há nada. Eles realmente são, as cerdas são sésseis, elas parecem que emergem diretamente da parede do corpo. E além disso, o epitélio vai apresentar comissuras sanguíneas. Então vocês veem aqui, essas manchas laranjas são sangue, aqui pegou bem melhor o corte ainda, então vejam aqui essa ampliação, é a mesma que vocês viram na aula passada, mas aqui cutícula, epiderme glandular, musculatura circular, musculatura longitudinal e até pega um pouquinho do peritônio. Mas tem essas comissuras sanguíneas, que são ramificações capilares, e se vocês lembrarem, isso nada mais é do que aquelas ramificações que saem metâmero a metâmero do vaso ventral, vaso sanguíneo ventral, vão para a parede do corpo, ou elas aqui, para fazer as trocas gasosas, e depois chegam ao vaso dorsal, fechando o circuito a cada segmento do corpo. Ao chegar ao vaso dorsal, então elas garantem que o sangue que vai em direção anterior, em direção à cabeça, seja um sangue altamente oxigenado, além de ter bastante pressão, porque o vaso dorsal, vocês já sabem, é o principal coração, entre aspas, desses animais. Então é o vaso dorsal que é muscularizado e impele o sangue. Com relação à alimentação e à digestão, eu acho que todos vocês sabem que as minhocas basicamente comem terra. Então elas são aquilo que a gente chama de comedores de depósitos não seletivos. Por quê? Porque vão comendo a terra com tudo que ela contiver e depois digerem o material orgânico. Então, lembrando que nos anelídeos nós temos o trato digestório dividido em 3 regiões, o intestino anterior, o mediano e o posterior. Destas, só o mediano é endodérmico. Tanto o intestino anterior quanto o posterior são, na verdade, invaginações da ectoderme, vocês já viram isso. Então, estomodeu no intestino anterior, proctodeu no intestino posterior, ambos revestidos por cutícula. Então, no intestino anterior, nós vamos ter uma faringe, que na minhoca dissecada, essa seria a minhoca que vocês iriam dissecar em aula. Essa é a dissecção de um aluno, então vocês têm, a dissecção está boa, apesar de um pouco estourada aqui, mas está uma dissecção que dá para ver todas as características. E na região anterior, então, essa estrutura rosada, que está aqui, é a faringe. Enquanto a minhoca vai andando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar isso, mas enquanto a minhoca vai andando, ela vai evertendo essa faringe pela boca o tempo inteiro, quase como se fosse uma língua. Não é uma língua, mas ela, ao everter a faringe, ela tem uma série de receptores sensoriais nessa faringe, então ela consegue detectar a qualidade da terra que ela vai ingerir, então ela detecta a presença de material orgânico, e aí, ao everter a faringe, essa terra já gruda na faringe e ela engole. Então ela vai, o caminhar dela é exatamente comendo a terra para ir abrindo a galeria, para ir abrindo espaço no sedimento. Então vai haver uma faringe, em seguida a faringe vai haver um esôfago, pode haver um papo, na moela que a gente abre na aula prática não há papo, mas em compensação há uma moela, que é essa estrutura aqui, vocês veem até que ela é meio refringente, é pela cutícula, e lá por dentro, é uma atividade que vocês fariam na aula prática, lá por dentro vocês cortando essa moela, vocês vão ver uma série de dentículos.
Então a minhoca vai o tempo inteiro, com isso a terra gruda, ela engole, a terra passa ao longo aqui do esôfago e chega à moela, onde ela vai ser triturada. Por quê? Porque aí aqueles torrões maiores que ela ingeriu vão ser quebrados em pedaços bem menores, e esses pedaços bem menores têm uma maior superfície de ação das enzimas para a minhoca poder depois digerir o alimento. Na região do esôfago, alguns grupos também têm glândulas calcígeras, glândulas de cálcio. E essas glândulas têm intrigado bastante os zoólogos de qual seria a utilidade delas. Então, há duas teorias que foram propostas para a utilização ou para a finalidade dessas glândulas. A primeira das teorias diz o seguinte: as minhocas, elas vivem num ambiente com em ambientes com cálcio, e esse cálcio em altas concentrações acaba sendo tóxico. Então, para a minhoca se livrar desse cálcio sem dar grandes prejuízos, sem alterar o metabolismo dela, o que ela faz é combinar o cálcio com o gás carbônico produzido na respiração celular, produzindo CaCO3, carbonato de cálcio, CaCO3. E esse CaCO3 ele vai ser eliminado no intestino e vai ser eliminado do corpo através das fezes. Então essa seria uma primeira teoria. Faz sentido, tudo bem, mas ela não explica, por exemplo, por que as minhocas não vivem em solos sem cálcio. Em solos muito pobres de cálcio, a gente dificilmente encontra oligoquetas. Então, se o cálcio é tão ruim a ponto de serem necessários órgãos para a minhoca se livrar dele, então por que elas não vivem onde não tem cálcio? Então, essa é a falha dessa primeira teoria. A segunda teoria, ela age de outra maneira, ela explica de outra maneira. Ela diz o seguinte: a minhoca vivendo no solo, onde há uma série de organismos, não apenas minhocas, mas há fungos, bactérias, nematóides e uma série de outros animais que estão ali, todos com respiração celular, produzindo gás carbônico. Então a concentração de gás carbônico no solo, entre os grãos, ela é muito alta. Sendo alta dessa maneira, para a minhoca que tem respiração cutânea, seria muito difícil ela conseguir eliminar o gás carbônico produzido pelas células dela através de difusão, pela parede do corpo. Então ela elimina uma parte por difusão, sim, mas grande parte do gás carbônico produzido por ela vai ser combinada com o cálcio que vem da alimentação, produzindo carbonato de cálcio, que vai ser então eliminado pelas fezes. Então, uma das teorias diz que o que é tóxico é o cálcio, e que as glândulas calcígeras são órgãos para eliminar esse cálcio. A outra teoria diz que o que é tóxico é o gás carbônico, e que as glândulas calcígeras são para eliminar esse gás carbônico, e ela explica também por que as minhocas não conseguem viver em ambientes com pouco cálcio. Então, essa teoria acaba sendo aquela que é mais aceita atualmente. Com relação ao intestino médio, que é de origem endodérmica, então nós vamos ter, nessa região do intestino médio, um tiflossole o peritônio especializado, formando uma camada bastante espessa de células floragógenas, das quais eu já falei na aula anterior. Essas células floragógenas são encontradas também no peritônio ao redor do vaso dorsal, mas vocês veem, essa camada é bem alta aqui, de células floragógenas, é bem fácil vê-las, e é típico de muitas minhocas apresentar uma dobra epitelial, que é quase como se fosse um ponto de interrogação invertido, mas é apenas o epitélio que penetra aqui, e esse epitélio intestinal ele vai estar com comissura sanguínea, então isso é quase que uma linguinha pendurada para dentro da luz do intestino, e isso serve para aumentar a superfície de absorção. Então, o sangue que está aqui nas comissuras sanguíneas e que está também na parede do corpo, nada mais é também do que aquele plexo capilar que a cada metâmero do corpo sai do vaso dorsal, vai para o intestino, olha aqui e aqui, na tiflossole, e depois chega ao vaso ventral. Então, esse tiflossole, essa prega de tecido, a função dela é aumentar a superfície de absorção, e ela é encontrada no intestino médio.
E a parede vai apresentar, então, células floragógenas e logo depois esses pontinhos em azul, que a gente está vendo aqui, e ampliado nessa figura aqui do lado, são a musculatura que vai ser responsável pelos movimentos peristálticos do intestino. Então vocês têm aqui externamente, esse em forma de meia-lua, é a musculatura longitudinal em corte, e aqui por dentro a musculatura circular. Então é inverso da parede do corpo. Na parede do corpo, por fora é a circular, por dentro é a longitudinal. No intestino é o oposto. A parte mais, ou se preferirem, a parte mais interna, mais fora da luz do intestino, mais afastada, é a longitudinal, e a parte mais próxima da luz do intestino é a circular. Aí vai haver comissuras sanguíneas aqui na parede do corpo, o epitélio intestinal. E esse epitélio intestinal é que se projeta, então reparem que aqui não vem nada de musculatura, a musculatura termina aqui. Esse epitélio intestinal é que se prolonga, formando a tiflossólia. Aí vai haver o intestino posterior, também revestido de cutícula, e esse intestino posterior, a única função é a absorção de água e a elaboração das fezes, que basicamente são terra, o chamado humus de minhoca. E aí nós temos um item bastante interessante aí, que eu tenho certeza que vocês já estudaram desde o primário, que é a importância ecológica das minhocas. E qual é essa importância? Tentem lembrar, eu acho que vocês já estudaram isso no colégio, e o próprio Darwin, há 150 mais anos atrás, escreveu um livro falando exatamente do humus vegetal produzido pelas minhocas. Então a importância ecológica delas é muito grande. Por quê? Porque a minhoca come terra, a terra aqueles torrões grandes, isso passa pelo tubo digestivo dela, ao passar pela moela é triturada, eu acabei de falar disso, então fica em pedaços muito menores, esses pedaços muito menores vão ao longo do trato digestório da minhoca, são atacados por enzimas, mas nem todo o material orgânico é aproveitado, então acaba sobrando bastante material orgânico nas fezes da minhoca, que é o próprio humus. E como isso foi tudo particulado na moela, então como isso foi tudo triturado, a superfície de adesão para fungos, bactérias e outros micro-organismos do solo, a superfície de contato, portanto, ela vai ser muito maior. E com isso vai haver uma decomposição muito mais rápida desse material orgânico, liberando os nutrientes no solo. Então, esse é um aspecto bastante importante das minhocas para a agricultura, por exemplo. Além disso, também ao fazerem as galerias no solo, elas promovem ou fazem canais, e esses canais permitem a entrada de oxigênio dentro do solo, exatamente para nutrir também aqueles micro-organismos todos que aí vivem. Então, elas são bastante importantes mesmo em termos agrícolas.